capítulo 4 de Jonas, dando continuidade, mas também finalizando nossas exposições no livro do profeta Jonas. Vamos então estudar o capítulo 4 nesta noite. Jonas, capítulo 4. Meus irmãos, lembro-me que em certa ocasião conversava com uma pessoa que não era cristã, e talvez você já tenha ouvido algo semelhante, ou quem sabe talvez isso já tenha passado pelo seu próprio coração. E essa pessoa demonstrava uma certa incompreensão e ao mesmo tempo inconformidade com a fé cristã. E um dos argumentos dele contra o cristianismo é que não podia aceitar que alguém, depois de ter cometido várias atrocidades na vida, que alguém, depois de ter vivido de maneira completamente profana, realizando maldades. Pense, por exemplo, em estupradores, assassinos, entre outros. E essa pessoa dizia que não podia aceitar e não podia compreender como que alguém, depois de ter vivido no caminho da maldade, aprontando tantas coisas ruins, depois viesse simplesmente dizer que agora era crente. Essa pessoa não conseguia entender o poder transformador que Deus pode operar na vida de um pecador. E ele então, de certa forma, demonstrava inconformidade com pessoas que estão em nossas igrejas nos dias de hoje, servindo a Cristo, mas que tiveram um passado muito cruel. Na mentalidade desta pessoa com a qual eu conversava, essas pessoas não deveriam jamais terem sido perdoadas por Deus dos seus erros, dos seus pecados, da sua crueldade. Irmãos, o pensamento do profeta Jonas não estava muito longe deste pensamento. Jonas foi chamado por Deus para pregar a um povo impiedoso, um povo cruel, um povo malicioso, que cometia os mais cruéis níveis de maldade contra o seu próximo, quer seja seu inimigo ou qualquer outra pessoa que assim lhe desse motivo para o tal. E Jonas foi chamado por Deus, dentre o povo de Israel, para levar uma mensagem de arrependimento para este povo. No entanto, como vimos no capítulo 1, o profeta de maneira alguma queria que este povo se convertesse ao Senhor, de maneira alguma ele podia aceitar que Deus demonstrasse misericórdia e graça com um povo tão pecaminoso como os moradores da cidade de Nínive. Com isso, diz o texto no capítulo 1 que ele foge para longe da presença do Senhor. Mas como os planos de Deus não podem serem frustrados, Deus conduz uma tempestade, Deus controla a natureza, Deus controla o mar e pessoas e circunstâncias, para que por meio delas Jonas viesse se arrepender e então cumprir a ordem do Senhor. Temos então aquela jornada do capítulo 1, onde o profeta lida com aquela tempestade juntamente com os marinheiros e finalmente é jogado ao mar. E do fundo do mar ele ora, ele clama ao Senhor, e então temos o capítulo 2, que é o registro da oração, e que muitos também entendem como o arrependimento do profeta, onde ele ali
na sua oração, vai reconhecer a misericórdia de Deus, vai reconhecer que a salvação vem do Senhor. Como ele diz no próprio versículo 9 do capítulo. Tendo ele orado a Deus, tendo ele sido restaurado, tendo ele, irmãos, sido tratado compassivamente por Deus. Capítulo 3, novamente Deus chama o profeta. E o comissiona novamente para ir à cidade de Nínive e pregar contra ela. E a mensagem consistia de que se Nínive não se arrependesse, em 40 dias ela seria subvertida, ou seja, destruída pela ira do nosso Deus. Jonas pregou a mensagem que Deus lhe mandou. E de fato, houve uma conversão em massa naquela cidade, o maior avivamento que a história já registrou. Onde os seus moradores, do menor ao maior, quer seja em tamanho ou importância, vieram prostrar-se aos pés de Cristo, aos pés do Senhor. A obediência do profeta no capítulo 3 resultou na conversão em massa dos ninivitas. Se o livro de Jonas encerrasse no capítulo 3, nós diríamos que este, de fato, foi o maior profeta da história. Pois em um sermão de poucas palavras, milhares de pessoas foram convertidas ao Senhor. Mas aí, irmãos, vem o capítulo 4, e o capítulo 4 acusa diretamente o que está no coração do profeta. É fato que ele obedeceu ao Senhor, mas o capítulo 4 mostra que ele não obedeceu de forma muito satisfeita. Na verdade, Jonas ficou insatisfeito, inconformado com os resultados da mensagem do Evangelho. Certamente este foi o único profeta, o único pregador que anunciou a mensagem, esperando que ela não desse os resultados esperados, ou pelo menos querendo que ela não desse. Jonas é semelhante àquelas pessoas que acham que alguém, pelo seu nível de impiedade, não deve ser alvo da compaixão de Deus. Veja que eu não estou dizendo que ele não deve ser merecedor, porque merecedor ninguém é. Mas que ele não deva ser alvo da compaixão e da graça do nosso Deus. Neste capítulo 4, irmãos, Deus vai continuar tratando do coração deste profeta. Nós já falamos em outra ocasião que o principal propósito do livro de Jonas não é nos ensinar sobre a obra missionária, mas é nos ensinar como que Deus cura as feridas que estão alojadas no coração dos seus servos. Do primeiro ao último capítulo deste livro é Deus tratando com o profeta para curá-lo da sua rebeldia, da sua desobediência e colocá-lo no trilho da justiça divina. E no capítulo em foco, Jonas vai precisar compreender adequadamente a misericórdia do Senhor. Vamos ler o texto. Com isto desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado, e orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que és clemente e misericordioso, e tardio em irar-se e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: é razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada e repousou debaixo dela, à sombra,
até ver o que aconteceria à cidade. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta e esta secou. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia. Pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor: tens compaixão da planta, que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Amém. E assim encerra o capítulo 4 com uma interrogação para o profeta. Portanto, irmãos, nós iremos, à luz do texto de Jonas, à luz do propósito de Deus de curar as feridas, as chagas espirituais do coração do profeta, veremos nessa noite que nós precisamos compreender adequadamente a extensão da misericórdia de Deus aos pecadores. E com este texto, certamente, Jonas deveria ter uma perspectiva da misericórdia de Deus para que assim pudesse ser curado da sua própria incompassividade e egoísmo. Eu me pergunto se por algumas vezes atitudes semelhantes não estariam alojadas em nosso coração. Não estaríamos nós, irmãos, por muitas vezes demonstrando falta de compaixão para com o outro. Não estaríamos nós, por muitas vezes, demonstrando um egoísmo ortodoxo, pensando apenas em nós mesmos, sem nos preocuparmos com o bem-estar do outro, nem mesmo com o arrependimento para a salvação do outro. E o texto desta noite apresenta 3 lições que nos ajudam a compreender adequadamente o quanto Deus é misericordioso. A primeira lição é o descontentamento de Jonas com a salvação de outros pecadores. E veja aí que, em primeiro lugar, Jonas, diz o texto, se desgostou com o agir de Deus. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. Ora, com o que ele estava tão desgostoso? Com aquilo que está registrado, meus irmãos, no capítulo 3. Em especial aquilo que está no versículo 10, que diz: viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho. E aí diz: e Deus se arrependeu do mal, que nós já estudamos o que significa isto, que tinha dito que lhes faria e não o fez. Em outras palavras, Jonas está irado contra Deus, está desgostoso, está com seu coração atribulado de angústia, de desgosto, de falta de contentamento, pelo simples fato de que Deus demonstrou misericórdia e graça para com os ninivitas e os salvou. Pelo fato de que Deus assim suspendeu a sentença de destruição e demonstrou misericórdia, salvação para aqueles pecadores. E ele demonstra então essa insatisfação com o agir de Deus. Será se não tem muito deste profeta em nós? Não estaríamos nós, por vezes, descontentes, desgostosos com o agir de Deus, quer seja na nossa vida, quer seja na história? Mas veja que, em segundo lugar, o texto mostra que mesmo em meio ao seu desgosto, mesmo em meio a um coração irado, Jonas ainda conseguiu orar a Deus.
Talvez seja a única coisa de positiva que nós temos aqui, com relação ao profeta. Ele não fez da sua angústia, ele não fez da sua ira, do seu erro, uma ocasião para se afastar do Senhor, para deixar de orar. Ele não fez desta ira que permeava o seu coração uma razão para não invocar o nome do Senhor e querer compreender o que estava acontecendo. Por isso o versículo 2 diz, e orou ao Senhor. No capítulo 2, nós já estudamos a oração do profeta. Uma oração feita em meio às aflições, em meio ao desfalecimento da alma, em meio à falta de esperança, de perspectiva de vida. E aqui novamente, o profeta se encontra numa situação difícil. E nesta ocasião, novamente, ele invoca o nome do Senhor. Com isto, aprendemos que nada deve roubar de nós a oração. Que independente das circunstâncias que um crente verdadeiro esteja vivendo, ele não deve deixar de orar ao Senhor. Ah, irmãos, mas não é bem o que nós presenciamos em nossos dias. Não é incomum acompanharmos pessoas que estão passando por alguma dificuldade e ver as pessoas simplesmente dizerem que não têm forças de orar, que não oram, que já faz tempo que não oram porque não conseguem. Com Jonas nós aprendemos que apesar das dificuldades, apesar dos nossos erros, não podemos deixar de invocar o nome do Senhor. Até porque a cura, a restauração, vem também por meio da oração. O livro encerra com uma pergunta, para a qual não há resposta. No entanto, já que o próprio profeta escreveu, ou como diz o pastor Augusto Nicodemos, no mínimo serviu de fonte primária para a escrita deste livro, então certamente ele foi curado, ele foi plenamente restaurado. E este livro foi escrito para mostrar como que Deus tratou, curou as enfermidades do seu coração. E no quesito oração, para nos mostrar o quanto a oração é necessária na vida do servo de Deus, apesar das circunstâncias que ele esteja vivendo. Em meio ao seu descontentamento, ao seu desgosto, à sua ira, ele não deixou de orar ao Senhor. Mas em terceiro lugar, veja que Jonas demonstra, até mesmo na sua oração, ou por meio da sua oração, uma incoerência entre o seu conhecimento de Deus e a sua vida prática. Por outro lado, irmãos, podemos dizer que sim, Jonas demonstra uma incoerência, mas por outro lado também podemos perceber que ele não tentou esconder aquilo que estava no seu coração. Ele foi sincero neste momento em que invocou o nome do Senhor, em que orou ao Senhor. Ele disse exatamente aquilo que estava angustiando a sua alma, embora fosse contra ele próprio. Ele não foi lá cheio de palavras bonitas, querer simplesmente agradar a Deus. Ele colocou aquilo que estava no coração dele. E Jonas disse na sua oração, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente, misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Veja que na sua oração, Jonas, de fato, por um lado, ele tenta se justificar, meio que dizendo, está vendo, Deus, é por isso que eu não queria pregar em Nínive.
Eu sabia que o Senhor é misericordioso, eu sabia que o Senhor é benigno, é bondoso e que iria perdoar essas pessoas. Eu sabia que o Senhor iria suspender a destruição que viria sobre ela, e é por isso que eu não queria pregar nesta cidade. Irmãos, perceba que tudo quanto Jonas fala a respeito de Deus aqui é verdade. Jonas conhecia as Escrituras. Jonas conhecia a Deus. Não há o que questionar sobre a sua fé. Mas ele era aqui, no mínimo, um cristão em crise. Porque mesmo reconhecendo que Deus é clemente, que Deus é misericordioso, que Deus é tardio em irar, que Deus é grande benignidade, as suas ações demonstram uma incoerência com este conhecimento, com este conceito sobre quem é Deus. E ele abre o seu coração nesta oração e ele coloca de fato. Ele se abre para o Senhor. É claro que na tentativa de querer se justificar, mas isso no mínimo nos mostra que o profeta estava vivendo uma ortodoxia morta neste momento. Não havia problemas sobre o conceito que Jonas tinha sobre Deus. Tudo quanto ele tem falado ao decorrer do seu livro é verdade, está nas Escrituras. Todos esses conceitos de um Deus misericordioso, bondoso, tardio em irar-se é bíblico. Mas por que então ele fugiu? Por que então, irmãos, conhecendo Deus verdadeiramente, mesmo assim ele não o obedeceu? Neste momento a sua ortodoxia falou maior do que o seu próprio coração. E neste argumento aqui aprendemos que é importante conhecermos a Deus, termos um conceito correto sobre Deus. É importante abrirmos o nosso coração em oração diante de Deus. Mas temos que unir a isto a prática da verdadeira fé cristã. Veja aí ainda que Jonas demonstra que precisava entender que Deus tem misericórdia de quem Ele quer. Eis aqui, irmãos, o porquê o profeta está tão desgostoso com Deus, tão irado. Ele não entendeu que Deus tem misericórdia de quem Ele quer, e Ele endurece o coração de quem Ele quer, Ele salva somente a quem Ele quer. Na perspectiva de Jonas, não era para Deus ter misericórdia dos ninivitas. Era para de fato Deus destruí-los. Mas como a misericórdia de Deus é fundamentada unicamente no seu caráter, no seu ser, e Ele a demonstra a quem Ele quer, incondicionalmente, independente das nossas ações, Deus ainda assim salvou os ninivitas, contrariando aquilo que o profeta de fato queria. Nisto ele ficou tão irado, que diz o versículo 3, peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a vida, porque melhor me é morrer do que viver. Por que Jonas está desejando a morte? Pelo simples fato de que Deus foi misericordioso com os ninivitas, só por isso. Ele está dizendo, Senhor, eu prefiro morrer do que ver este povo aí que o Senhor salvou. E essa atitude, irmãos, é porque de fato ele não entendeu, apesar de ele conhecer perfeitamente as Escrituras, de que Deus demonstra a sua misericórdia com quem Ele quer. Veja o egoísmo que estava no coração deste profeta ao ponto de dizer que preferia morrer do que ter que conviver com a salvação dos ninivitas. Então a primeira lição aqui é o contentamento de Jonas com a salvação de outros pecadores. Ele está insatisfeito, desgostoso, irado, pelo simples fato de que Deus
é um Deus que salva os piores dos pecadores. A segunda lição diz respeito à compaixão de Deus demonstrada na vida de Jonas. Aquela compaixão que o profeta não teve, e que deixa isso muito claro nos versículos de 1 a 3, Deus vai demonstrar nos versículos seguintes que teve por ele. E se Deus foi tão compassivo com ele, então por que esse endurecimento de coração para com os outros? Veja comigo os versículos 4 a 6. Quando, em primeiro lugar, Deus conduz o profeta a refletir sobre as suas ações e sentimentos. E disse o Senhor: é razoável essa tua ira? Isso não é uma simples pergunta. O propósito dessa pergunta é conduzir o profeta a um momento de reflexão séria sobre as suas ações, sobre aquilo que está no seu coração. O propósito de Deus neste momento é que Jonas pudesse olhar para dentro de si, para suas atitudes, para este seu coração que estava ferido com as chagas do pecado, do egoísmo, e pudesse se arrepender para ser tratado. A resposta, irmãos, que Deus esperava a esta pergunta era que Jonas dissesse: não, Senhor, não é razoável, eu estou errado. De fato, Senhor, Tu és misericordioso, a Tua compaixão e graça é estendida ao pior dos pecadores. Mas não é isso que o restante do texto vai mostrar do profeta. Apesar de Deus ter como meta conduzi-lo a esta reflexão sobre o que ele estava fazendo, ele se negou a fazer isso. Irmãos, quantas das vezes Deus usa circunstâncias, usa pessoas, ou fala diretamente a nós por meio das Escrituras, por meio da oração, nos chamando a um momento de reflexão sobre a nossa vida, sobre as nossas ações, nos chamando a olhar para algum erro que está se alojando em nós para que possamos ser curados, e nós estamos indiferentes para com o agir de Deus, tanto quanto estava aqui o profeta. Mas em segundo lugar, vemos que Jonas não se alegrou com a compaixão de Deus, apesar de ele mesmo imerecidamente já ter sido socorrido por ela lá no capítulo 2. O capítulo 2 não é apenas uma oração. Também é uma aula de compaixão. Uma aula do Deus soberano a um pecador salvo sim, redimido sim, mas vivendo fora dos trilhos da obediência. Então o fato é que Jonas já havia sido socorrido, experimentado do caráter misericordioso de Deus lá no capítulo 2, quando o Senhor o livrou do fundo do mar, quando o Senhor proveu o grande peixe para que ele não morresse afogado, quando o Senhor o livrou do ventre do grande peixe e o trouxe de volta à terra e lhe deu mais uma oportunidade para ir e obedecê-lo. Deus poderia simplesmente, mesmo o profeta sendo uma pessoa salva, simplesmente tê-lo deixado morrer por conta da sua desobediência lá no fundo daquele mar ou no ventre daquele peixe. Mas como ele é um Deus de compaixão e como o propósito deste Deus era curar o coração do profeta, era demonstrar a sua própria compaixão na vida dele, para que ele pudesse entender o porquê que ele tinha que pregar em Nínive, Deus o socorreu e o tirou daquela situação. O que Deus esperava então é que ele pudesse entender que assim como ele imerecidamente experimentou da misericórdia de Deus, também os ninivitas assim fariam. Veja o versículo 5. Então, Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma ramada ou uma cabana de galhos, de folhas,
e repousou debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria. Imagine a cena, irmãos. Jonas foi lá, entregou a mensagem, e meio que disse, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou me afastar, eu vou sentar aqui bem longe, e quem sabe no coração dele pulsava só um sentimento, que ninguém se arrependa, que ninguém se arrependa, porque se ninguém se arrependesse, a cidade seria destruída. Possivelmente era este pensamento que passava no coração dele enquanto ele estava ali sentado, bem acomodado, fez lá uma cabana de galhos, repousou debaixo dela, na sombra, e ficou simplesmente esperando os resultados da mensagem. E para sua surpresa, ou não, já que o versículo 2 diz que ele já sabia que Deus certamente iria agir na conversão daquele povo, ele vê uma cidade em massa se prostrando diante do Deus dos céus e da terra. Irmãos, quando ele pregou, ele não queria que aquele povo experimentasse da misericórdia de Deus. Ele se assentou de longe, mas certamente ele não ficou ali orando pela conversão daqueles pecadores. Ele ficou ali com o seu coração desgostoso, amargurado, talvez ali torcendo para que ninguém se convertesse. Como que alguém que foi alvo de tamanha graça e misericórdia pôde ter o coração tão endurecido em demonstrar compaixão para com os outros? Eu fico pensando que às vezes nós não estamos tão longe das atitudes de Jonas. Pessoas estão morrendo ao nosso lado, espiritualmente, fisicamente falando, e nós, alvos da compaixão de Deus, já não demonstramos nenhuma compaixão e graça por estas pessoas. Mas veja aí em seguida que Deus dá mais uma lição de compaixão ao profeta. Se não bastasse a lição lá do capítulo 1, se não bastasse a lição de compaixão do capítulo 2, Deus novamente vai dar mais uma aula sobre misericórdia para esse profeta. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Ele fez ali uma enramada, uma cabana, repousou debaixo dela, à sombra, mas tudo dá a entender que de repente a sombra se foi, de tal ponto que diz que Deus fez nascer uma planta que subiu por cima de Jonas para fazer sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. A situação já estava difícil mais uma vez para o profeta, e o texto mais à frente vai dizer que ele desfalecia, que ele estava perdendo as suas forças, talvez pelo calor, pela quentura ou outras circunstâncias a mais. Fato é que ele estava em desconforto e ele já se desfalecia, como vai dizer mais à frente. Então Deus provê mais uma vez livramento para o profeta. O que Deus quer com isso? Simplesmente mostrar mais uma vez: Jonas, tu não merecia, mas eu fui compassivo contigo novamente. Mas veja, em quarto e último lugar neste ponto, que Jonas se alegrou com a compaixão de Deus, mas ao mesmo tempo não admitia que o mesmo acontecesse com os ninivitas. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Agora, irmãos, vejam o que diz lá no versículo 1. Com isso, desgostou-se Jonas em extremo e ficou irado. Veja que quando Deus demonstrou compaixão com os ninivitas, o texto diz que ele ficou extremamente irado. Mas quando Deus demonstrou compaixão com ele, diz o texto que ele ficou extremamente alegre. Quanto egoísmo em um coração conhecedor de Deus e da vontade de Deus.
A alegria deveria estar permeando o coração deste profeta neste momento, pela salvação de tantas pessoas. Mas não é isto que aconteceu. Então, quando Deus assim fez nascer essa planta, que trouxe sombra sobre ele, de fato, era para que ele pudesse se alegrar na compaixão de Deus, mas certamente que ele pudesse refletir sobre ações anteriores a esta, como a ira extrema que ele teve por causa da misericórdia do Senhor demonstrada aos ninivitas. Irmãos, por vezes nós agimos semelhantes. Queremos as bênçãos de Deus só para nós. E muitas das vezes ficamos até mesmo insatisfeitos quando Deus abençoa outras pessoas. Muitas pessoas até permeiam em suas mentes o sentimento de que essa pessoa não merecia isto de Deus. Como se ela merecesse alguma coisa. Se os ninivitas não mereciam a compaixão de Deus, o profeta Jonas também não. Mas como a demonstração desta graça do Senhor na vida do pecador não é condicionada às suas ações, Deus o fez. Mas a terceira e última lição que esse texto nos traz é o confronto da incompassividade de Jonas. Versículos 7 a 11. Nestes versículos, Deus vai confrontar as atitudes de Jonas, à luz da compaixão que ele demonstrou para com ele. E veja que, em primeiro lugar, mais uma vez, o profeta fica numa situação difícil para pensar em sua incompassividade. Versículo 7. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta, e esta se secou. E nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Novamente o profeta está angustiado. Pensa num homem que gostava de querer morrer esse aqui, viu? Mas o porquê que Deus, irmãos, fez isso com Jonas? Para que ele pudesse de fato refletir nesse seu coração egoísta e incompassível. De fato, o Senhor fez subir aquela planta, tirou Jonas do seu desconforto, trouxe uma alegria ao coração dele em ver Deus provendo graça ali para ele. Mas o mesmo Deus, logo em seguida, já tira isso de cena e deixa Jonas numa situação tão complicada que diz que ele estava já se desfalecendo e que ele pediu para si a morte, ou seja, a situação já estava tão difícil, numa situação tão frágil que ele desejou morrer do que continuar naquela situação. E aí é quando Deus vem e o versículo 9 segue confrontando as suas ações, seus pensamentos. Então, perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? Veja que novamente Deus faz essa pergunta: é razoável, Jonas, esse teu sentimento? Antes, Deus perguntou a Jonas: é razoável essa tua ira? Mas aqui Deus se referia em razão à salvação dos ninivitas, que Jonas estava irado por causa da salvação dos ninivitas. Agora Jonas está irado por causa de uma planta. E aí Deus vem: Jonas, é razoável, é correto você está irado por causa de uma planta? Irmãos, percebam que na pergunta do versículo 4, apesar de não haver resposta do profeta, mas a atitude dele é uma resposta positiva à pergunta de Deus. Porque diz que ele saiu da cidade, assentou-se ao oriente dela, fez uma ramada, ficou ali de boa, esperando o que ia acontecer.
Então, apesar de o versículo 4 ou o texto não registrar uma resposta para essa pergunta, é razoável essa tua ira? As atitudes do profeta mostram que ele teria respondido positivamente. Mas aqui, e olha que lá dizia a respeito de pessoas, de pecadores, e aqui diz respeito simplesmente a uma planta. Já aqui o profeta faz questão de responder. E ele diz: é razoável a minha ira até a morte. Ele está dizendo: sim, Senhor, é razoável a minha ira, e eu levo ela até a morte se for preciso, mas eu estou certo. Irmãos, é por causa de uma planta. E aí então Deus segue, mais uma vez chamando Jonas a reconhecer a misericórdia dele. Versículo 10, tornou o Senhor: tu tens compaixão da planta, que te não custou trabalho, o qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu, numa noite pereceu. E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais, Jonas. Veja, irmãos, o confronto de Deus. Veja como que Deus quer curar este coração incompassivo. Veja como Deus quer fazê-lo reconhecer que Ele é um Deus de misericórdia. E que essa misericórdia o leva a salvar o pior dos pecadores. Jonas, tu teve compaixão, tu está irado, tu quer morrer por causa da destruição de uma planta. Mas tu não tem nenhuma compaixão de uma cidade ignorante, espiritualmente falando, pecaminosa, ao ponto de não saber discernir entre a mão esquerda e a mão direita, ou entre o bem e o mal, Jonas. Esta expressão, irmãos, de discernir entre a mão direita e a mão esquerda, mostra uma pessoa ignorante. No caso aqui, evidentemente, o propósito é falar da ignorância espiritual no que diz respeito a Deus. Poderíamos dizer que Deus está perguntando: Jonas, tu está com compaixão de uma planta, mas tu não tem compaixão de pecadores espiritualmente cegos, que não sabem discernir nem mesmo a sua própria necessidade. Com isto, irmãos, encerra-se o livro de Jonas com esta pergunta, sem deixar a resposta. Pelos acontecimentos, podemos pensar ou acreditar que de fato Jonas se arrependeu, ele de fato foi curado. Prova disto é o livro que foi escrito, que apesar de talvez algumas pessoas pensar que foi escrito para os ninivitas, mas o livro foi escrito para a nação de Israel. O livro narra uma experiência de Jonas para pregar aos ninivitas, mas o propósito do livro é para Israel. E se ele escreveu o livro, e o livro, irmãos, fala dos seus próprios erros, não esconde nada sobre ele neste quesito, eu acredito que ele se arrependeu, que ele foi curado, e que ele serviu com alegria ao Senhor. Mas que respostas há para nós, ou em nós, a partir do livro de Jonas? Eu queria, à luz não só deste capítulo, mas também daquilo que já estudamos, concluir este livro com algumas aplicações. Primeira aplicação: precisamos compreender, e isto é algo inegociável, é uma compreensão que nós precisamos ter, que o perdão de Deus é incondicional. Jonas não foi salvo porque era melhor do que os ninivitas. Ele foi salvo porque o perdão do Senhor é incondicional.
Os ninivitas não foram salvos porque eram pessoas boas, porque nós já falamos um pouco sobre eles, como eram cruéis. Eles foram salvos porque o perdão de Deus não depende desse coração pecaminoso que nós temos. Depende de Deus usar de misericórdia com quem Ele quer. Nós não fomos salvos por nossas ações, boas ações, até porque nós não a temos. Nós fomos salvos porque Deus incondicionalmente decidiu demonstrar graça e misericórdia a nós pecadores e nos chamou para a graça de Cristo Jesus. Mas a segunda aplicação. Precisamos entender, irmãos, que a salvação do pecador não depende de nós, mas de Deus querer usar de misericórdia com quem Ele quer. Não depende de nós, porque se dependesse do homem, sabe o que significaria? Nenhum ninivita teria sido salvo. Porque Jonas pregou, mas o desejo do seu coração é que ninguém fosse salvo. Então a salvação de um pecador não depende de nós. Depende de Deus simplesmente querer salvar um pecador. Se dependesse de Jonas, como já dito, nenhum ninivita teria sido salvo. Toda a cidade teria sido de fato subvertida pela ira de Deus. Mas louvado seja o Senhor, que a salvação não depende de nós, não vem de nós. Ela vem de Deus. Como diz o Salmo 39, irmãos, penso eu no versículo 37. A salvação do justo vem do Senhor. E louvado seja Ele por isto. Terceira aplicação. Embora de fato a salvação venha do Senhor, embora Deus demonstre essa salvação a quem Ele quer ter misericórdia, é nossa responsabilidade levar aos pecadores as boas novas da salvação. Dependia tudo de Deus, como ainda depende. O papel de Jonas foi anunciar a mensagem. O nosso papel é o mesmo. A salvação vem do Senhor, mas o anúncio do Evangelho é atribuído a nós, que já fomos salvos por Ele. Meus irmãos, mais uma vez eu bato nesta tecla. Creio que nós, cristãos contemporâneos, zelosos pela vida cristã, pela palavra, muitas vezes temos falhado na nossa responsabilidade de compartilhar as boas novas da salvação. Precisamos crer plenamente na soberania de Deus, mas precisamos assumir o nosso papel de comunicadores da graça de Deus. Quarta aplicação. Ao contrário do profeta Jonas, precisamos nos alegrar em extremo pela salvação de um pecador. Dá para imaginar pelo capítulo 4 a tristeza que estava no coração de Jonas? Irmãos, conforme as Escrituras, há festa nos céus, há alegria em Deus e na presença de Deus quando um pecador é convertido. Por que que o profeta não se alegrou então? Mas ao contrário dele, nós precisamos nos alegrar quando Deus, na sua soberania, graça e misericórdia, concede o seu perdão incondicional a um pecador e o salva da condenação dos seus pecados. Quinta aplicação. À luz do livro de Jonas, aprendemos, principalmente olhando para o capítulo 3, que não há limites para o poder transformador do Evangelho. Pense no pior dos criminosos. Pense no mais cruel dos assassinos. Ainda assim, este pode ser transformado pelo poder do Evangelho. Pense em você mesmo. Em nenhum momento
se engane em querer achar que você é menos pecador do que qualquer um outro. Então pense na sua própria vida, na maneira como você era escravizado pelo pecado e ainda assim o poder do Evangelho lhe transformou. Olhemos para a grande e maliciosa cidade de Nínive e vemos como Deus transformou aquela cidade. Isto tudo por causa do poder do Evangelho. Ou como diz Paulo em Romanos 1,16, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Por isso anunciemos o Evangelho, compartilhemos essas boas novas da salvação, porque não há pecador neste mundo que, sendo Deus misericordioso para com ele, não possa ser transformado pelo Evangelho, irmãos. Sexta e última aplicação. Durante o livro de Jonas, nós vemos várias maneiras pelas quais Deus buscou trabalhar o coração deste homem. Dando-lhe a ordem para ir na cidade de Nínive. Quando ele tentou fugir, Deus foi em busca dele. Deus moveu as circunstâncias, Deus moveu os ventos, Deus moveu o mar, Deus moveu pessoas. Deus moveu um peixe para trabalhar o coração dele. Depois, novamente, Deus o manda pregar, ele prega. Demonstra descontentamento com o agir de Deus. Demonstra falta de compaixão, falta de compreensão da extensão da misericórdia divina. Deus, no capítulo 4, envia, depois de um diálogo com o profeta, envia esta planta para demonstrar a sua compaixão, para demonstrar como que Deus está preocupado com ele. Irmãos, Deus age de várias maneiras para curar o nosso coração. Assim como ele fez com Jonas, ele faz conosco também. Mas não sejamos tão insensíveis quanto foi o profeta, que certamente passou por situações muito difíceis para aprender apenas uma coisa: a obediência a Deus é inegociável. Que Deus tenha compaixão de nós, tanto quanto teve de Jonas, e que nós sejamos, irmãos, menos insensíveis do que o profeta e compreendamos o quanto antes a vontade do Senhor para nós. Que Deus nos abençoe e que possamos, de fato, aplicar os ensinos que tivemos nas últimas semanas a partir do livro de Jonas. E aí, espero que você tenha gostado desse vídeo que você acabou de assistir. Não se esqueça de dar seu joinha, seu like, compartilhar esse vídeo e se inscrever no nosso canal e ativar o sininho.